Fala, meus amigos. Falar de mais um jogo aí, né? Flamengo, Juventude e Flamengo, né? O jogo foi no Sul, foi um jogo horrível. O campo não ajudou. O Flamengo entrou com o melhor time que poderia entrar. Não tem muito o que se discutir em relação a isso. Tudo bem que às vezes o time chega num lugar para jogar e o campo não está nas suas melhores condições, né? Aí chegando lá, né, nesse campo lá, deu pra ver que tava bem alagado. Mas ao olhar ele assim, todo mundo, tem aquele ponto ali alagado ali, né? Tem muita água, tem outro ponto ali, beleza, dá pra ir. Só que na hora que o jogo começou, aí tiveram a percepção que não tem um dreno, ou não foi drenado, ou se tem o dreno, ele não foi eficiente. E isso prejudicou o jogo, principalmente o jogo do Flamengo, que é um time de posse de bola, que joga pra frente. No comecinho do jogo, o Rogério Ceni teve a percepção, falou: pessoal, não vai dar para jogar tocando a bola. Foi claro. E isso foi até refilmado, mostrou na televisão. Porém, o Mateuzinho não captou. Faltou malandragem, faltou experiência. E ele já tinha dado uma recuada de bola pro Diego antes dele entregar a bola que foi o gol do jogo. O Rogério Ceni tinha falado, ele tava do lado do Rogério Ceni. O Rogério Ceni falou que não era para ficar tocando a bola, principalmente ali atrás. O que aconteceu? Na segunda recuada do Mateuzinho, a bola não chegou no Gustavo Henrique e o Matheus Peixoto, atacante do Juventude, fez o gol. Até um bom atacante, foi um belo de um chute, indefensável pro Diego Alves. E, enfim, jogo tático, isso tudo caiu por terra. Nenhum time é preparado para jogar esse tipo de jogo. Nenhum time de elite de Série A. Embora a gente sabe que o nosso futebol precisa melhorar muito. Eu digo em todos os setores, né? Em relação à própria Europa, o nosso futebol precisa ser melhorado. Mas aqui no Brasil, futebol por futebol, o futebol que sobressai é o do Flamengo. Então, o que aconteceu? Taticamente não teve jogo. Ia ser aquele jogo de lá e cá. E a gente não sabe se o Flamengo não tivesse tomado aquele gol, se o Flamengo teria feito um gol. Porque no segundo tempo o Flamengo buscou o gol. Teve oportunidade do Felipe Luiz, do Pedro, do Bruno Henrique, claras. Mas a bola não entrou. Acontece, cara. Uma coisa que eu acho errado, mas eu tenho que respeitar a opinião da nação brunegra, questionamento com o Rogério Ceni, troco de nada. Por quê? Porque uma parte da torcida, eu não vou falar todos, uma parte da torcida já pegou birra com o cara. Uma birra desnecessária. Pô, o cara tá tentando arrumar o time, tá arrumando, embora já tenha um ano. E, né, a gente ainda tá nesse período de Covid, de data FIFA, enfim, calendário. E o Flamengo foi muito prejudicado nessa data FIFA. Aí eu vejo a galera questionando que o Rogério Ceni foi frouxo porque não substituiu. Mas se ele substitui errado. Vamos lá, galera. Embora a gente está falando aqui de Flamengo, de Juventude e Flamengo, vamos voltar lá no jogo do Bragantino. O Flamengo jogou para frente, jogou melhor, merecia a vitória. O Bragantino tentou jogar de igual para igual pro Flamengo. É um time muito bom, é o líder do campeonato, não é à toa. Ah, mas é time pequeno. Quem falou? Time pequeno para mim hoje é Vasco, é Botafogo. O Bragantino vai brigar ali para Libertadores, gente.
vai deixar muito time grande para trás aí. A gente não tem que olhar porque o time, a camisa do time ela é pequena. A gente tem que olhar todo um contexto, todo o investimento que é feito, o futebol que o time está exercendo. Então é assim, cara, é fácil falar, galera. O Flamengo e Juventude, o Flamengo e Bragantino, foi um bom jogo. Quem não é flamenguista, gosta de ver um bom futebol, eu tô para te falar que ficou satisfeito em ter assistido Flamengo e Bragantino. Mas quem é flamenguista, principalmente anti-Rogério Ceni, por questões pequenas, não tem mais argumento, inventa sempre as mesmas palavras para poder falar do cara. Gente, o Rogério Ceni é teimoso, ele é um cara sistemático, mas ele é um cara campeão. Tanto quanto jogo, tanto de como ele foi como jogador, quanto como técnico. Ele foi campeão no Fortaleza, tudo bem. Ah, mas Fortaleza é time pequeno. Gente, não, lá no Nordeste ele é time grande. Ele não tem a proporção dos times eixo, Rio, São Paulo, Minas Gerais e do Sul, tem. Mas ele é um time grande, ele é um time que deve todo respeito. E olha quanto tempo que o Fortaleza está na Série A, hein, gente. Ele, depois que o Rogério Ceni trouxe o Fortaleza para a Série A, ele não voltou mais. A Fortaleza não desceu mais para a Série B. Então vamos lá. Quando o Flamengo contratou o Rogério Ceni estava em alta. O Flamengo foi e contratou um técnico promissor. O Flamengo não pegou o Renato Gaúcho, que não estava vindo bem no Grêmio. Porque as pessoas são assim, ah, mas é Renato Gaúcho. Mas aqui, vamos olhar os últimos anos do Renato Gaúcho no Grêmio? O que ele fez de diferente no Grêmio? Ele foi campeão da Libertadores em 2017. Nós já estamos em 2021. Tem gente querendo o Renato Gaúcho, sendo que 2018, 19, 20 ele não fez nada. 2018 ele ainda ganhou a Recopa porque ele foi campeão da Libertadores. Mas 2019, 20, 21, o Renato Gaúcho não fez nada que valesse, né, por merecer ser técnico do Flamengo. Muito menos a seleção, enfim. O cara não fez, gente. O cara perdeu a mão. Quem garante que com esse time do Flamengo ele ia ser diferenciado? Eu acho que não. Ele não fez para merecer. O Rogério Ceni sim fez para merecer. Ele era a melhor opção que tinha na época. E o Flamengo pegou o melhor que tinha de opção e colocou no Flamengo. Aí o cara pegou, aconteceu, desclassificou o time, tinha acabado de entrar. E muitos dos jogos ele foi sabotado pelo individualismo de alguns jogadores. Hugo Souza, o Lincoln. E o jogo de hoje, gente, quem sabotou o jogo foi o Mateuzinho. E tem gente passando a mão na cabeça do Mateuzinho falando que a culpa é do Rogério Ceni, sendo que ele avisou que não era pra ficar tocando bola ali atrás. Então, galera, não faz sentido ficar criticando o cara sem argumento. Olha o contexto, avalia. Não tinha condições de jogar um futebol nesse gramado, dessa forma que foi feita. Aí vocês têm que falar que o Flamengo tem que treinar jogo feio também. Falta só eu ouvir isso de vocês. Ah, tem que treinar feio para poder jogar feio para tentar ganhar. O importante é ganhar. Eu particularmente prezo pelo bom futebol. Eu sou flamenguista doente, gosto de futebol. Mas eu assisto outros times jogarem. Aí vocês criticam o Rogério Ceni, a maneira que ele joga, mas vocês não assistem Corinthians e Bahia. Assistiram? Vocês não assistem um jogo do Palmeiras, vocês não assistem um jogo do... Porque se vocês assistirem esses jogos, os outros jogos do brasileiro, eu tenho certeza que vocês vão começar a olhar o time do Flamengo, mesmo com o Rogério Ceni, com outro olhar, menos crítico. Aí vocês vão ver, caraca, realmente o Flamengo, o Rogério Ceni busca o ataque, joga pra frente. Quando não é pra substituir, ele não substitui, porque ele quer vencer. Porque muita gente criticou ele contra o Bragantino. Não tinha ninguém pra entrar naquele jogo. Não tinha ninguém pra entrar ofensivamente naquele jogo. Não tinha. Ah, Hugo Souza. E aí, Hugo Souza o quê? Ah, igual hoje. Ah, o Michael não era pra ter entrado. Tinha que ter entrado o Rodrigo Muniz. 35 minutos do primeiro tempo, o Rodrigo Muniz entrou. E aí? Ele não fez nada hoje, gente. Então, é tudo questão de avaliar o contexto. A gente tem que respeitar a opinião dos amigos,
opinião da galera da nação rubro-negra. Só que a gente também podia parar para raciocinar um pouquinho, olhar o contexto, olhar o porquê que o cara não fez. Tentar olhar um pouquinho o lado do cara, a forma que o cara pensa. Porque é o cara que tá lá na frente, o cara que tá comandando lá. E ele não tá lá à toa, ele tá lá por mérito, ele tá lá por quê? Porque quando ele foi jogador, ele foi um multicampeão. Pô, o São Paulo é um time gigante, tanto quanto o Flamengo, gente. Tem que respeitar. Ele mandava naquele São Paulo ali pelo caráter dele, pelo talento que ele tinha e pelo exemplo que ele era de jogador. E depois que ele veio a ser técnico, ele de cara já pegou o primeiro time, que era o São Paulo, que é o time no qual ele, como jogador, foi ido. Não teve sucesso, mas ele estudou, ele correu atrás, ele foi pro Fortaleza, foi campeão no Fortaleza, multicampeão no Fortaleza, e ele foi a melhor opção que o Flamengo tinha naquele momento. Agora o Flamengo tem que trocar ele e colocar outro porque a torcida não quer. A torcida não. Uma parte da torcida, não vou nem falar que é uma grande parte. Porque os caras não gostam do Rogério Ceni. A verdade é essa, gente. Tá na cara que agora não é questão técnica, não é questão de futebolística. É questão pessoal. Os caras não gostam do Rogério Ceni. Mas ele não tá ali porque vocês têm que gostar dele. Ele tá ali porque ele foi competente para estar ali neste momento, para estar na frente do Flamengo, na frente desse elenco. Então basta a galera parar um pouco, analisar, raciocinar. Esse jogo do Juventude contra o Juventude não é parâmetro para a gente avaliar o jogo do Flamengo. Provavelmente outros jogos desse vai ser muito difícil acontecer. E o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Então, assim, o futebol que o Flamengo tem apresentado, o Flamengo está com 3 vitórias, 2 derrotas e 2 jogos atrasados nessa competição. O Flamengo está bem, o aproveitamento está bom. O Rogério Ceni ele jamais vai querer empatar, ele sempre vai buscar a vitória. E isso é muito importante. Time que empata muito no Brasileirão não vence, gente. Não vem com esse papo. O Luxemburgo empatou pra cacete nos últimos jogos dele no Palmeiras, em campeonatos brasileiros, gente. Pode olhar aí, puxa o histórico aí que vocês vão ver. Então é questão da gente avaliar, raciocinar e apoiar o time, gente. Porque vocês não gostam do cara, mas apoia o cara porque ele é o Flamengo hoje. Ele tá na frente daquele elenco ali, daquele elenco estrelado, né? Então a gente tem que apoiar o cara, dar apoio pra ele, tentar buscar ele pra poder a gente continuar chegando aos títulos. Nem todos os títulos o Flamengo vai ganhar, mas o Flamengo vai poder disputar todos os títulos. O Flamengo não vai conseguir jogar 90 minutos bem todos os jogos. Contra o Bragantino, o Flamengo jogou pelo menos 70% do jogo. O Flamengo que jogou melhor. Ah, mas não venceu. Mas buscou a vitória, aconteceu. Nem o Messi faz o gol que aquele cara fez o primeiro gol lá do Bragantino. Nem o Messi faz. Aquele gol foi pura de uma cagada, de uma sorte. Foi um gol achado. Fala pra mim o gol achado do Flamengo. A maioria dos gols do Flamengo são gols construídos. Ah, mas o importante é gol. Mas nem sempre o gol da cagada vai funcionar. Agora o gol construído ele sempre vai funcionar. Então, galera, vamos tentar olhar mais taticamente o jogo, vamos tentar avaliar mais todo o contexto, vamos olhar outros jogos do Campeonato Brasileiro para a gente começar a ver o nosso Flamengo, criticar menos. A gente vai ver que, caraca, pô, pera aí, olhando esses outros times aí, rapaz, se eu fosse torcedor desse time aí, se eu fosse torcedor do Palmeiras, do São Paulo, vendo o Atlético Mineiro, como é que eles estão jogando, vocês iam reclamar mesmo do Rogério Ceni, tenho certeza. Eu não tô aqui para defender, para ser advogado do inimigo, não. Mas, assim, passar o meu ponto da realidade que tem que ser feita. Vocês mesmos, às vezes, param para pensar, se coloca no lugar da outra pessoa. Por que vocês não se colocam no lugar do cara e passam a avaliar todo um contexto de um futebol? Olha outros jogos e olha o jogo do Flamengo. Embora o Jorge Jesus com o Flamengo dê um casamento, aquele casamento não iria durar muito tempo, gente. Tava na cara. Então, assim, o Rogério Ceni sempre busca a vitória. Aí entra também aquela questão, lembrei agora, do Pedro, que o Pedro ficou revoltado, que o cara expôs o Pedro, mas até quando o cara vai ficar aguentando isso? Pirracinha dos outros, que foi o substituído, porque tá com birrinha de alguma coisa. Aí ele tem que aceitar agora, porque ele aceitou do Gabriel, porque ele aceitou do Gerson, ele tem que aceitar do Pedro. Não tem que aceitar mais de ninguém não, gente. O cara é o comandante do time, o time tem que respeitar ele.
E eu acredito que pelo Gabriel, e isso não vai acontecer mais. E se acontecer, ele vai expor o Gabriel também. Com certeza, para ele ter feito essas coisas, ele conversou com esses caras, houve conversa. E, gente, nós como torcedores, porque técnicos, jogadores entram e ficam. E a gente vai continuar torcendo. Então, assim, a gente não quer jogador com esse tipo de postura. Embora o cara pode ser bom, pode ser diferenciado, não é assim que a gente quer. A gente quer pessoas que brigam pelo Flamengo, que põem o Flamengo como prioridade, acima até da própria seleção. Seleção, todo jogador quer jogar na seleção. E vocês passando a mão na cabeça pro cara, não, eu liberaria. Gente, que time que paga 14 milhões de euros no jogador quer ficar liberando seu time para a seleção, sendo que naquele momento não é um momento de data FIFA e não é para a CBF, não está em contrato. Nenhum time, gente, pode fazer isso. O Flamengo pagou caro porque precisa do cara. Então, assim, o jogo hoje não dá para se avaliar tecnicamente. Aconteceu, virou uma loteria. Essa é a verdade. Mas tinha que ter empate. Empate é o cacete. Tinha que ganhar. Deu ruim, aconteceu. Mateuzinho errou. Não tem que passar a mão na cabeça do Mateuzinho. Ele provou que ele não é. Ele provou que ele não é titular. Ele não pode ser titular. Embora o Isla teve alguns equívocos, alguns erros. O Isla ainda tem que ser titular. O Mateuzinho não é de hoje que ele está entregando a paçoca. Ele entregou em outros jogos, porém teve sorte de não ter acontecido gol. Só que o Mateuzinho ele também tem as suas qualidades de ofensiva, assim como o Isla também tem, embora o Isla tenha melhorado mais a sua parte defensiva. O Isla, gente, é muito mais jogador ainda. O calibre do cara já é outro em relação ao Mateuzinho. O Mateuzinho vai ser um grande jogador, um grande lateral. Ele é muito promissor, mas ainda não é o momento. Ele provou pra gente, mais uma vez, assim como vocês defendiam que o Vitinho tinha que ser no lugar do Everton Ribeiro, o Mateuzinho no lugar do Isla. Gente, teoria caiu por terra. Tá bom? Fica a minha opinião aí. Desculpa quem não concorda. Comenta aí, se inscreve no canal, curte. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma resenha. E vamos bater aquele papo com argumento. O importante é os debates, as discordâncias, mas com argumento. Valeu, gente? Muito obrigado aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu.